Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao Resenha em Quadrinhos. Eu sou o Flávio e esse é o nosso canal onde podemos falar sobre quadrinhos, coleções, quadrinho velho, quadrinho novo, quadrinho que está chegando, ou seja, tudo que se refere aos nossos preciosos e queridos quadrinhos. De antemão, já quero agradecer a todas as mensagens que vieram de apoio e incentivo para esse novo projeto que é o Resenha em Quadrinhos. Ok? Meu nome é Flávio, como eu já disse, e hoje teremos a resenha de um quadrinho que, desbancou pra mim, é do Superman, do meu super-herói favorito, meu e de, acho que um terço do mundo, ou mais, que desbancou um quadrinho muito bom que eu achava que era a essência do Superman, que era Grandes Astros Superman, ok? Estava eu ontem acompanhando o canal do meu amigo Chris Neri, que lá do CS Studio Geek, aliás, siga o canal também, que é assim, nós fazemos uma troca, uma dobradinha eu e ele aqui. Eu colaboro com ele, ele colabora comigo, às vezes eu estou lá no canal. Ele é aquele camarada que, assim como a maioria de vocês aqui, curtem quadrinhos, tanto é que quando nós telefonamos um para o outro para dar um simples bom dia, como está a família, a gente de uma ligação de 3 minutos passa 45, uma hora. Para você ver o tanto que nós amamos quadrinhos, ok? Bom, o quadrinho em questão, que eu na cara dura falei para ele que eu ia também fazer uma resenha sobre ele, ia tomar ideia na caruda, é o Identidade Secreta, esse quadrinho aqui, com o argumento do Kurt Busiek e desenhos do Stuart Immonen, ou Immonen, não sei a pronúncia correta, tá, gente? Esse é um encadernado da Panini, publicado provavelmente 2000, foi 2018, na época dos 80 anos do Superman, tá? E é assim, esse quadrinho me foi presenteado lá pelo próprio Chris Neri, porque ele já tinha uma coleção antiga, ele completou a coleção da Eagle Moss e como tinha vários quadrinhos repetidos, ele perguntou para mim, Flávio, você gostaria de um quadrinho do Superman? Eu falei, macaco gosta de banana? Obviamente eu fui lá pegar esse quadrinho. Faz coisa de uns 3, 4 meses eu li. E, gente, eu não tô brincando quando eu falo que ele desbancou para mim na lista de melhores histórias do Superman o Grandes Astros. Eram dois quadrinhos que até então eu tinha que falavam da essência do Superman. O primeiro, que ainda é muito bom, que é As Quatro Estações, e esse, que é o primeiro lugar, que eu acho muito boa a história, é Grandes Astros. Todavia, contudo, entretanto, eles têm o Superman como existente no mundo deles. E esse quadrinho aqui, eu ouso falar assim, é a melhor história do Superman sem o Superman. Como assim sem o Superman? Tem o Superman? Tem. Mas também não tem. Tem e não tem. Já explico já. Em todos os outros quadrinhos, o Superman, factualmente, ele existe naquele universo. Ele é um personagem como eu, como você. Ele realmente existe. É um universo onde podem existir seres superpoderosos, pessoas que têm feitos mirabolantes pelo mundo. Esse aqui não. Nesse quadrinho, o Superman, ele é tido tal como nós o vemos aqui. Um personagem de história em quadrinhos. Pura e simplesmente isso. E o nosso protagonista aqui, o jovem Clark Kent, sim, Clark Kent, gente, mas não tem nada a ver com o nosso Kal-El. Ele tem esse nome que o pai dele, a exemplo dos nerdolas como nós, gostava das histórias em quadrinhos e resolveu colocar esse nome no seu filho. Ele, quando chega à adolescência, ele não curte muito isso, que tem brincadeira dos amigos, tem as brincadeiras, piadinhas em família. E o que acontece? Num determinado ponto da história, obviamente que no início, ele se descobre com superpoderes, ok? E aqui ele descobrindo seus poderes. E o que faz? Ele começa a questionar o que ele vai fazer com isso. Ele se sente uma aberração, em certo ponto ele se sente excluído. Como é que eu vou lidar com isso? Ele pensando, né? Como ele vai lidar com essa situação? O que as pessoas irão pensar?
Se ele é adotado, se ele não é, se ele veio de outro planeta, se ele é humano, questiona a sua própria humanidade. Então ele começa a fazer experimentos, e se descobre paulatinamente com os mesmos poderes que o Superman, dos quadrinhos. Aí, num determinado ponto da história, ele começa a se relacionar com uma pretensa jornalista, não vou falar mais do que isso para não estragar, e ele vai para um evento da escola dele, um baile a fantasias, e ele vai fantasiado, adivinha do quê? De Superman. Ocorre uma tragédia lá, uma emergência, ele tem que socorrer as pessoas. E, obviamente, ele se utiliza seus poderes. E alguns vêm como Superman, porque ele consegue dar um jeito de não mostrar seu rosto. Bom, há uns detalhes muito legais nessa parte da história que eu não vou passar aqui, para não estragar a experiência, né? E a partir daí ele começa uma jornada de descobrimento e de tentar utilizar os seus poderes para ajudar a humanidade, as pessoas, todos na Terra como um todo, não, sem fronteiras. Ele, a exemplo do Superman dos quadrinhos, em alguns momentos as pessoas o veem com desconfiança, as pessoas, os militares querem capturá-lo, quer seja por medo, quer seja para estudá-lo, quer que seja para utilizá-lo como arma. Até aí tudo bem, até aí vocês podem falar, pô, mas é uma história igual ao que tem no Superman. O Superman também passa por isso nos quadrinhos. Só que veja bem, ele não quer esse legado, tá? Em um outro ponto ele vai encontrar uma Lois Lane, acredite ou não, mas também teve a mesma piadinha feita pelos pais, que não tem nada a ver com a Lois Lane dos quadrinhos, não é jornalista. E, bom, tudo isso gira em torno do universo do Superman, correto? Só que o ponto que pega nessa história em quadrinho que diverge, porque veja bem, o Superman naquele universo, no universo dos quadrinhos, ele existe, ele é um ser real. Aqui é mais ou menos como se existisse realmente um ser super poderoso no nosso mundo real, no nosso que nós temos como real. Só que o que pega mais isso aqui, é a verdadeira essência do Superman, que é a sua humanidade. E essa jornada, gente, eu vou falar para vocês, muitas pessoas que vão ler, a meu exemplo, por exemplo, eu me identifiquei muito com o personagem, não com heroísmo, não com não com a fantasia. As pessoas vão se identificar porque ele trata das mesmas questões. A jornada do personagem começa lá na adolescência, passa pela fase, entrando na idade adulta, toda a fase adulta, amor, casamento, profissão, paternidade, o envelhecimento, tudo isso, ou seja, a nossa jornada pela vida. Veja bem, eu creio que boa parte aqui dos que curtem quadrinhos não são tão jovens. Já é fato que a maioria das pessoas que curtem quadrinhos hoje em dia são pessoas maduras. Claro, temos muitos jovens aqui, não quer dizer que eles não vão se identificar também. É uma história muito legal. Eu mesmo já estou na casa dos 50, partindo lá para os 60. Já sou meio seminovo, pré-idoso, né, gente? A moto estourou aí na rua. Tá bom? E muitos aqui já são pais. Eu garanto que tem pessoas que estão vendo esse canal aqui, que já são até avós e passaram pelas mesmas histórias, aquelas questões lá de trás. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu vou encontrar pela vida. Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu fui um bom filho? Na idade madura, será que eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito durante a vida? Essa vida realmente foi uma vida plena e boa? Tudo isso você vai encontrar aqui, nessa história. Realmente, o Kurt Busiek, nessa história aqui, ele se esmerou,
É uma história que me cativou. Ao final dela eu estava muito comovido, tá? Muitíssimo comovido. A arte aqui, ó, do Stuart Immonen, é uma arte que beira a fotografia, que beira o cinema, tá? Não é uma arte estilo do Alex Ross, mas veja só como são impressionantes as imagens. Tá? Então ela atrai muito, a arte funciona muito bem e essa história a gente pegou muito. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte disso. Se vocês não leram, busquem essa experiência. Eu creio que não está mais em catálogo. Talvez vocês encontrem em algum lugar aí edições antigas da Eagle Moss, talvez encontrem nos sebos esse encadernado da própria Panini, encadernados antigos, os fascículos da saudosa Editora Abril. O que eu quero dizer é o seguinte a vocês, não se privem dessa experiência de ler essa história. É muito prazerosa a leitura, gente, é muito prazerosa. E, ó, para ler um quadrinho e você falar que ficou extremamente comovido com a história, eu vou te falar, é muito bom, tá? Se você quer, se arrisque no sebo, se arrisque na internet, nas lojas de vendas, com vendas online, mas tendo oportunidade, leia essa história. Se vocês acharem para ler online, leiam, é uma experiência gratificante, tá? No mais, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixa o joinha. Se não se inscreveram até aqui, por favor, se inscrevam para os próximos vídeos. Comentem se vocês concordam comigo, se vocês não leram, se vocês leram as outras histórias, se vocês têm intenção de comprar, se vocês têm elas, qual o formato que vocês têm, o que vocês acharam dessa história. Porque aqui o objetivo é compartilhar experiência. Assim como eu estou me abrindo e compartilhando essa grata experiência que eu tive com esse quadrinho com vocês, eu quero também o feedback. Eu quero que vocês compartilhem comigo, que é isso que eu estou buscando aqui no YouTube com vocês. Aumentar esse universo das pessoas, essa gama de pessoas que curtem quadrinhos, ok? No mais é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!